Olá, caríssimos! Mais um momento de reflexão, este agora com a obra de Miramês, Horizontes da Mente. Nós estamos, neste momento aqui no nosso canal, trabalhando esta obra, Horizontes da Mente. Mas o mesmo autor espiritual, com o auxílio do mesmo médium, né, João Nunes Maia, nos traz uma obra que se chama Horizontes da Fala. Eu estou dizendo isso porque hoje nós vamos trabalhar neste livro o tema Antes de Falar, que é um texto maravilhoso, mas extremamente profundo, mas que nos traz uma noção da importância da fala, a arte de falar. Nós estamos aproveitando aqui que gravamos também nas reflexões do Vida Feliz, a arte de ouvir, com Joana de Ângeles, né? E aqui vamos aproveitar para falar da arte de falar, com o nosso querido Miramês. Eu estou fazendo esse à parte porque realmente tem um livro inteiro que vem nos orientando sobre a fala, que é o Horizontes da Fala. E mesmo este texto, repetindo, né, de uma profundidade que não alcança os nossos 15 minutos, que nós sempre ultrapassamos, mas que não alcança. Mas é só para a gente ter esse gostinho e querer lá ler. Por favor, refletir e estudar é extremamente importante. Por quê? O que Miramês nos traz sobre a fala, ele nos posiciona sobre o dinamismo da fala, como que se opera no ser, no organismo físico e no organismo energético, no espírito que nós somos, né? E aí, articulando pensamentos, energia, vontade, magnetismo, toda essa dinâmica que se processa os pensamentos até chegar neste processo de exteriorização através da fala. E exatamente pelo corpo mental e pela condição mental de cada um de nós, que através da consciência, da tomada de consciência, consegue ter um domínio maior ou menor da arte, desta arte da fala, e inclusive do pensamento, que a gente vai, neste livro, ou a partir deste livro, a gente vai procurar fazer uma sequência específica dos pensamentos para a gente ir trabalhando o desenvolvimento das ideias. Nesse texto, Miramês nos traz a importância deste domínio mental, deste domínio dos pensamentos antes da fala, né? Lembrando que o título é exatamente Antes de Falar. Porque antes de falar, a primeira coisa, o primordial para ser feito é o que ele chama de asseio mental. Percepção, controle das ideias e informação, dos pensamentos que estão fluindo em determinada situação e de como que a gente vai verbalizar. Principalmente considerando que cabe a quem fala, né, evitar palavras que possam ferir, que possam magoar, que possam causar mais constrangimento ou mais conflito do que resolver. Lembrando do que Joana diz no texto que nós refletimos, né? O ouvir, o texto sobre o ouvir, os danos, o diálogo, ele precisa ocorrer numa dimensão de serenidade que possibilite esclarecer as coisas. Então é o mesmo que Miramês diz, só que ele está falando aqui não do ponto de quem ouve, mas do ponto de quem fala. Então, se num primeiro momento você detecta na sua mente pensamentos, ideias, palavras que não são positivas, vamos usar esse termo aqui,
porque nosso canal não permite termos mais densos, que não são positivas, elimine-as. Procure aciar a sua mente, procure fazer asepsia, né? A gente está vivendo um período de pandemia global, né? Pandemia do vírus, do coronavírus, que nos traz exatamente para essa postura de asepsia, de limpeza, de cuidado com as mãos, com os ambientes, com as roupas, com tudo. Por que não asepsia com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos? Então, a asepsia é imprescindível, é o primeiro passo a ser tomado antes da fala. Por isso, a gente precisa ter esse cuidado aqui dos termos que serão utilizados, né, na nossa proposta. E não só os termos que são utilizados, mas até a forma como a gente está pensando. E é tão importante que ele fala que esse exercício de asepsia, ele vai nos auxiliando a ter controle, a ter maior controle, a ter maior domínio sobre a mente, sobre a nossa própria mente, e não a do outro. Então, ele também nos traz essa questão. Se alguém se indispõe com você, ao invés de você ir falar e brigar com o companheiro, usar verbetes, né? Palavras mais danosas do que a que ele usou com você, nesse processo de asepsia, você para e pensa, peraí, se eu for fazer isso, é como se eu estivesse jogando, né? A analogia que ele faz é essa, jogando lixo na porta do outro. Mas para jogar o lixo na porta do outro, eu sou o primeiro a carregá-lo, a conduzi-lo, a sentir e a sofrer com seu odor. Olha que importante. Então, a necessidade da asepsia passa por um exercício que nos auxilia a ter domínio sobre o magnetismo inferior em nós. Ou seja, vai nos capacitando a eliminar esse magnetismo e aprender a gerar energias positivas, otimistas, de refazimento. Porque enquanto a gente fala, e aí ele está falando da primeira asepsia, mas enquanto a gente fala, ou melhor dizendo, antes de iniciar a fala, a gente precisa examinar o que a gente vai dizer, para que não seja motivo de escândalos, para que não cause danos. Então, essa postura do antes de falar, primeiro com a asepsia, depois com a vigilância. Peraí, eu limpei, mas eu ainda tenho que ficar vigilante para que eu pense no que eu vou falar. Porque aí, a hora que eu for me expressar, que aí é um terceiro passo, entende? Asepsia antes, asepsia mental antes, vigilância durante a fala, ou com o que vai ser dito, ou como vai ser dito, para que a gente possa entrar num terceiro momento, aí sim, que é a exposição das ideias através da fala. Procurar neste movimento, nesse exercício, ou utilizando esse recurso que é a fala, procurar fazer isso com clareza, porque é essa clareza que vai auxiliar a quem te ouve, a quem te escuta, a entender. Tá, a gente está falando de verbo, a gente está falando de palavras, a gente está falando de fala. A fala em si, que é um instrumento, um recurso, né, de desenvolvimento do ser como um todo, inclusive das energias que este ser gera. Então, esse movimento, essa bênção de estar aqui fazendo uma exposição, por menos que a gente goste, é uma atividade, é um exercício, é uma tarefa que o movimento espírita nos proporciona, que nos proporcionam não porque nós temos domínio sobre a fala, não porque nós temos domínio sobre as ideias, porque o que a gente faz aqui é expor, por isso somos expositores,
ideias trazidas, pensamentos trazidos por irmãos maiores, através da psicografia, que é um exercício mediúnico, que já é um exercício de comunicação entre os espíritos, os nossos companheiros que estão na erraticidade e nós que estamos encarnados, almas, né? Espíritos e almas, para que a gente possa distinguir, mas para que a gente possa entender que os nossos irmãos na erraticidade, os nossos irmãos desencarnados, na amplitude do conhecimento, procura auxiliar a nós que estamos, os nossos irmãos desencarnados. Eu acho que eu usei o termo ao contrário. Os nossos irmãos que estão desencarnados nos auxiliarem a nós que estamos encarnados a compreender a grandeza da vida e mesmo estando ainda na materialidade, né, vivendo a experiência humana materializada, a gente possa ir desenvolvendo essas habilidades, nesse nível maior, para que a gente possa adentrar a vida maior após essa experiência humana com mais aprendizado do que nós entramos aqui na experiência humana, no processo reencarnatório. Então, por que eu parei e falei sobre isso no meio da fala, da expressão da fala? Porque quando Miramês nos diz que a fala é um recurso de desenvolvimento das nossas forças divinas, da nossa energia, da nossa vontade, do nosso magnetismo, ele nos chama a atenção para que a gente atente para este momento em que nós estamos falando, que nós estamos nos comunicando com o outro. Há muito mais forças, há muito mais magnetismo, há muito mais energia em exteriorização. Por que eu estou falando isso? Tem um exercício que ele nos traz antes de falar, uma vez que nós conhecemos essa dinâmica da fala, que a gente compreende melhor essa dinâmica da fala e que a gente sabe que, enquanto filhos de Deus, dormitam em nós potenciais ainda desconhecidos. Então, ele vai nos trazer que antes de falar, a gente precisa relaxar. Eu lembro que eu falei isso no texto de Joana, como que a gente começa, né, tenso, falando rápido, quem é muito agitado, e muito pastosamente quem é mais lento, até a gente pegar esse equilíbrio, né? E ficar mais tranquilo e relaxado e conseguir dar fluidez na fala. Então é o que ele nos diz, que ele nos ensina. Aí já é um exercício, depois desses três, né? Asepsia mental, vigilância e a forma de falar, superior, para trabalhar as nossas energias superiores. Então ele nos ensina, afrouxa os nervos e apela para a força divina que te responderá pela consciência, à medida que você vai tomando consciência desse ser que você é. Dirige o bom humor a todas as direções, enquanto falas. Faze-te alegre e movimenta teus lábios como se eles estivessem derramando amor sobre quem te ouve. Olha que beleza, que grandeza de esclarecimento para que a gente preste atenção no recurso da fala e da necessidade que nós temos de dominá-la. E aí ele diz o seguinte: se tens a mente disciplinada e podes fazer várias coisas na mesma hora, ou seja, eu estou falando, eu estou mentalizando, eu estou pensando, eu estou sentindo e consigo ter um domínio sobre isso. Idealiza, ou seja, visualiza, mentaliza, cria, plasma mentalmente uma chuva de fluidos espirituais superiores, não são os meus, não são os nossos, os superiores dos seres que nos rodeiam e que nos conduzem, caindo sobre teus interlocutores, assim
como a gente está fazendo neste momento, que a gente possa estar mentalizando, visualizando essa chuva de fluidos sobre cada um que nos escuta, desejando-lhes aquela paz provinda do coração. E aí, ele deixa bem claro que eles trabalham nesta linha, nesta dinâmica. Ele fala, é quase isso que nós outros, no mundo espiritual, fazemos quando estamos te auxiliando. O que é importante a gente entender é o que ele nos diz o seguinte, para que eles, espíritos superiores, possam fazer isso enquanto conversam conosco, enquanto nos dão um passe, enquanto nos socorrem, exercitamos muito. Olha o estudo, a importância do estudo, do aprimoramento em todas as atividades da ciência oculta que nos possam capacitar no sentido de aliviar os teus problemas, as tuas dores, dando-te estímulos para as lutas de cada dia. Conseguem perceber que o que Miramês nos traz nesse movimento, quando nos ensina, antes de falar, fazer asepsia mental, estar vigilante com aquilo que estamos falando e procurar nos expressar com amor, com clareza, para que o outro possa nos entender. Ele nos traz essa condição elevada. Eu não vou dizer superior, para a gente não achar que a gente pode não conseguir fazer porque não estamos no nível superior, mas essa condição elevada do espírito imortal que somos, do Filho de Deus que somos, que enquanto nós falamos, a gente possa desejar ao outro o bem, o amor e visualizar essas bênçãos energeticamente caindo sobre cada um que se propõe a nos escutar quando nós procuramos fazer isso com amor. Para finalizar, eu vou trazer uma parte, lendo novamente do que ele nos traz, que tem muito a ver lá com a arte de ouvir, que Joana também nos traz, e fecha os dois. Então vale a pena, quem não ouviu Joana, ouvir Joana e ouvir sobre a escuta, tá, gente? O ouvir, a capacidade de ouvir. Miramês nos diz o seguinte, não percas a paciência, pois a serenidade é companheira coerente com o amor. Antes de falar e de ouvir, consulta o Cristo, aquele que está dentro da tua consciência, a falar-te pelo canal do coração. Então, e eu vou ter que ler este pra gente. E poderás, pela palavra, levantar caídos, vestir almas nuas de esperanças e curar todos os tipos de enfermos do corpo e do espírito. Para que a gente possa, de fato, fazer isso, nós precisamos nos capacitar. E a arte de falar, assim como a arte de ouvir, ou melhor dizendo, o recurso da fala, assim como o recurso da audição, precisam ser desenvolvidas dentro dessa chamada maior, que é a chamada de desenvolvimento com Cristo, com o Evangelho de Jesus. Por isso não basta que nós estudemos a doutrina, se nós não recorrermos ao Evangelho de Jesus, aos ensinamentos do Mestre. Que a paz de Jesus siga conosco a nos conduzir em cada atividade, nos trazendo força, fé e esperança para continuarmos sempre. Fiquem em paz.